Olá, meus lindinhos, minhas lindinhas, estamos aqui em nossa reunião mediúnica semanal. Poderíamos até dizer com uma reunião com o propósito da divulgação do Evangelho. Ocorre todas as quintas-feiras por meio da internet, unidos pelo coração. Se você achar conveniente, você podia fazer o seu Evangelho no Lar toda quinta-feira às 20 horas, né? Tá certo? Se discipline para isso, aproveite esse momento. Para aqueles que já nos acompanham, que estão aqui pela primeira vez, sintam-se todos acolhidos e recebam o nosso carinho fraterno. Sou a Margarete, voluntária do CEDRELV, essa casa maravilhosa, que é um pontinho de luz nesse lindo universo. Obrigada, Jesus, pela permissão desta tão importante tarefa. Deixa eu colocar a musiquinha no fundo. Se você se sentir à vontade, por favor, coloque um recipiente com água, que será fluidificada pelos benfeitores amigos. E se toma algum remédio ou faz algum tratamento, utilize essa água, seja qual for a sua necessidade. Nela serão derramados os fluidos de cura, de paz, para a sua melhora física e espiritual. Confie. Enquanto vocês se organizam, eu deveria dar muitos recadinhos, porém hoje vou fazer algo bem diferente. Vou só avisar que a casa tem cursos online, cursos presenciais, que nós somos parceiros do GAAN, do Grupo Assistencial Alvorada Nova, da Árvore Esperança Brasil. Mas, por favor, assista a reunião mediúnica da nossa casa no YouTube do dia 17 de agosto, que foi realizado pela Márcia Luzia. Ela fez uma menção bem assim detalhada de tudo que a casa disponibiliza. Mas uma coisa eu devo avisar, tudo na nossa casa começa aos sábados a partir das 14 horas, você pegando uma senha específica. E nós temos palestra das 15 às 15h45, seguidas de passes. E temos bastante palestrante de outras casas espíritas que lá comparecem e nos honram com a sua presença. Temos uma lanchonete onde toda a renda é revertida para enxovais de bebês. Iniciamos também já a aula de crochê e tear. Bom, e também quero agradecer em nome da diretoria tantas pessoas que frequentam a nossa casa, levando lacre, cupom fiscal, tampinha plástica das garrafas, tá? Os cupons fiscais sem o CPF, levam cestas básicas, levam alimentos não perecíveis, levam peças de enxoval de bebê. E também muitos deixam através do Pix uma ajuda para melhorar o nosso espaço físico. Grata, gratíssima aos irmãos por esses gestos de puro amor, ok? E assim, estejam onde vocês estiverem, sintam-se confortáveis. Se possível, relaxe o braço, relaxe a perna. Já ouviram falar da atenção plena em algo que você está fazendo? Porque nós temos 1000 pensamentos fervilhando, né? Então vamos nos concentrar agora. Feche seus olhos. Pense em Jesus. Foque sua atenção plena no que vamos fazer agora. Escute a batidinha do seu coração. Sinta a sua respiração. Inspira, solta. Inspira, solta a gratidão. E vamos dar início, iniciando o Pai Nosso. Pode abrir os olhos agora, se você estava com ele fechado. Observe como você está bem calmo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Senhor, não nos deixes cair em tentação, em novas tentações, e livra-nos de todo o mal. E assim,
nos ligando ao plano maior, unindo nossas almas, sentindo o amor de Jesus, pedimos sua conexão conosco. Nosso irmão, companheiro de todas as horas, rogamos os seus eflúvios de muita luz. Que a espiritualidade atue sobre todos nós e que este amor alcance principalmente quem está precisando de alguma intervenção em sua vida. Se algo lhe aflige, você, meu amigo que está me assistindo, pense nisso agora. Pois nós vamos pedir ao Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono da Cúpula Espiritual do CETRELV, que com a sua legião de companheiros, e ao nosso saudoso e querido irmão Melo, que são almas caridosas, que cumpriram as suas missões, que eles nos envolvam. Que essa sensação seja extensiva a todos os nossos parentes, amigos, pessoas que estão em nossos corações, que estão em nosso lar, sejam encarnados ou desencarnados. Espero que este ato acalente o nosso espírito, atuando em nossas células, sistemas e organismo, nos fortalecendo cada vez mais. Assim, sintonizados nessa vibração amorosa, vamos à nossa tarefa. Que o meu mentor Jesus me inspire na condução das palavras da leitura de hoje. Vamos ver o que nós vamos ler hoje. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos ler o capítulo 26. Dar de graça o que de graça receber, dom de curar. Muito bem! Esse capítulo, dom de curar, esse momento, é quando Jesus está dando instruções a seus discípulos. Então ele diz assim, curai os enfermos. Ele está falando, vocês têm poderes de curar os enfermos. Ressuscitai os mortos. Bom, Jesus era o cara, né, digamos assim. Ele teve aquele menininho que estava no caixão, lá na viúva de Naim. Ele falou, levanta e senta. O menininho ressuscitou. Teve o Lázaro, irmão da Marta e da Maria, né, que ele também ressuscitou. Ele fala assim, vocês têm capacidade de limpar os leprosos. Ele está instruindo, né, os discípulos. Lembre, a Maria Madalena foi depois cuidar dos leprosos, né? Expelir os demônios. Do que será que ele está falando, né? Ele está falando, expelir qualquer coisa ruim que há entre nós. Ele está dando poderes a seus discípulos para expelir a maldade humana, né? As coisas ruins. E ele fala, dar de graça o que de graça recebeste, que é o nome deste capítulo. Ele está falando da mediunidade, de tudo que é possível eles fazerem, que eles não podem cobrar por isso. Disse Jesus a seus discípulos, e por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo que nada se pagou, porque ele chamou os discípulos para trabalhar com ele e deu a eles dons. Como cada um de nós tem um dom diferente, Jesus também deu a eles. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes, olha aí, curar os enfermos, de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhe fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem, para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não o transforme em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida. Você vê, ele fala nesse capítulo das preces pagas. Você pode fazer muitas preces, pode fazer por terceiros, mas tudo tem que ser feito por amor e com carinho, não é para pagar por isso. Nesse capítulo ele fala dos vendilhões expulsos do templo. Sabemos, né, que ele estava lá em Jerusalém e, havendo entrado no templo, começou a expulsar, né, os que vendiam e que compravam. Vendilhões são os vendedores expulsos do templo. E nesse capítulo também fala da mediunidade gratuita, que é dar de graça o que de graça receber, que é o título deste capítulo 26, tá bom? Tá. E o que é isso? Dar de graça o que de graça receber? Como é que acontece isso, certo?
Tá bom, dom de curar. O que deve ser curado? A alma ou o físico? E o que é a doença? Quem é o doente? Melhor curar-se ou salvar-se? Como assim salvar-se? Meu Deus, será que eu estou num perigo? Lembre-se, Deus é seu médico e sua palavra é seu remédio. Peça-lhe cura em todos os sentidos. Cura física, cura da alma, né? Bom, claro que entre nós espíritas ou estudiosos do assunto na doutrina espíritas, estamos falando sobre o prisma da cura física, da cura espiritual. Você acha que isso é possível? É muito conhecida, digamos bastante conhecida, a mediunidade, que muitos são os interessados. Emmanuel, certa vez, até disse: Jesus é a porta e Kardec é a chave, não é? Como podemos praticar o dom de curar? Para entendermos bem o que é o dom de curar, temos que primeiro compreender o que é a mediunidade no Espiritismo. Se você frequentar a nossa casa, lá o CETRELV, nós temos cursos presenciais e cursos online. E nós temos um curso dessa apostila aqui, ó. Apostila de Estudo e Educação de Prática Mediúnica, que acontece todo primeiro domingo do mês e todo terceiro domingo do mês online, ligados com a internet, tá? E se você faz esse curso, você vai compreender que não existe só um tipo de mediunidade mais importante que o outro. Todos são úteis e necessários. Inclusive, Paulo já dizia, né? Que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O mesmo Deus realiza tudo em todos. Logo, a mediunidade é uma faculdade que não se revela em todos da mesma maneira. E você saberia me dizer o que é um médium de cura? O que são passes de cura? São movimentos. E a cura é o restabelecimento da saúde. É aquele que se destina a curar o corpo, a alma, o psiquismo, as más influências. Cada um sabe o que aperta o seu coração. Você já deve ter ouvido. Tem merecimento? Tem que ocorrer uma mudança interior, ou está resgatando débitos. São todos os esforços que devem ser empregados pelo doente, pelo doador do passe, em favor da cura. Algum de nós sabe, na natureza não há milagres. A flor desabrocha a seu tempo. Não há poderes mágicos, nem empenhos, nada que não empenhos de uma só parte. Sempre tem que ter empenhos de ambas as partes. Inclusive, uma das histórias de Jesus contadas, né, que a gente lê muito, conta-se que fizeram um buraco no telhado e desceram um paralítico. Ocorreu um empenho, não é? Incrível. Aí Jesus diz: levanta-te e anda. Você até pode me dizer assim: ah, Meg, isso aí é Jesus que tinha essa capacidade. Não. Era isso que ele dizia aos seus discípulos. Jesus, nesse capítulo, está dando instruções aos seus discípulos. E está falando que não é só ele. Tenham fé. Vocês podem o que eu posso e muito mais. Lembra que o apóstolo Pedro e o João também promoveram a cura de um mendigo, né? E no livro dos médiuns diz que os médiuns curadores são os que têm poder de curar ou de aliviar o doente pela imposição das mãos ou pela prece. E lá na nossa casa tem o passe, né? Vocês podem ir lá tomar passe, né? Muito bom. E esses médiuns receberam um dom de Deus. E este presente precisa ser tratado com muita responsabilidade. Se você pegar o livro dos Espíritos, esse aqui, ó, na questão 556, ele vai falar que toda operação curativa envolve a presença dos espíritos, né? É claro que os espíritos desencarnados, porque é uma ciência divina. Os amigos espirituais estão sempre nos assistindo por meio da ciência médica. Aqui nesse espaço aqui, com certeza tem espíritos.
ou da assistência espiritual que temos que buscar. Os amigos espirituais estão sempre querendo nos ajudar. Você tem ido ao centro? Você lembra de carregar sempre seu celular? Você lembra que você deve carregar a sua alma, o seu espírito? Olha só, nós presenciamos nas histórias de Jesus muitas curas. Lembra quando Jesus curou o cego de nascença, espalhando a mistura, né, com a saliva dele nos olhos do homem? Lembra da cura do leproso, que Jesus só estende a mão assim e toca no homem e a doença desaparece? Muitos são os relatos no Evangelho derivados de cura feita pela mediunidade de efeitos físicos. Nesse livro mesmo aqui, esse nosso aqui, ó, o Evangelho, mas que não precisa ser do Herculano, pode ser, tem vários tradutores, né? Tem o Salvador Gentili, tem vários tradutores, né? Nesse Evangelho, no capítulo 28, item 9, fala assim, ó: para conhecer o mundo dos espíritos, né? O mundo visível, e descobrir muitas coisas materiais, Deus nos deu os olhos, os sentidos, né? Mas, se você quer ver o espaço, Deus nos deu o telescópio. Se você quer ver um bichinho pequenininho no exame de sangue, Deus deu um microscópio. Mas Deus deu uma coisa incrível para a gente ver o mundo invisível. Ele deu aos médiums a mediunidade. A meta de Jesus era o quê? Ele veio na Terra para quê? Veio no nosso planeta para quê? Para curar as deficiências da alma, educando-nos a nós todos. Seu pai lhe ensinou isso. Levou bilhões de anos e ele aprendeu. Ele é um ser crítico, né? Ele é um ser, acho que é a questão número 100 que fala dos seres puros, né? Agora, se algum médium tem o dom de curar, deixa eu ver a hora. Se algum médium tem o dom de curar, que aproveite essa faculdade, curando os enfermos, mas que não deixe de instruí-los. O Mestre Jesus nos deixou o Evangelho, o Consolador, a terceira revelação, para nos mostrar as nossas diretrizes. Você não compreende bem quais são as diretrizes? Vai lá na casa, às 15 horas, no sábado, assiste uma palestra. Todo sábado você aprende alguma coisa sobre a diretriz que nós devemos tomar. A vida te chama a um trabalho de renovação, inclusive interior. Vai lá assistir, né, as palestras. Todas as quintas-feiras, aqui, online, também temos. E lá na casa, hoje, quinta-feira, às 20 horas, tem Evangelho Terapia lá com o Sr. Noyama, meu queridinho do coração, né? Nós devemos permanecer sem coragem de caminhar para a realização das nossas tarefas ou devemos ajudar o próximo? Não realizamos nada porque aguardamos gratidão ou reconhecimento pelos nossos atos? Ah, como isso nunca acontece? Ah, então eu me afasto, não quero nem saber. Eu quero ser reconhecido. E quando você está no lar ou no trabalho e encontra pessoas difíceis, fica revoltada e se afasta? Não, eu não posso sair da minha casa, não, eu não posso sair do meu trabalho, eu recebo nesse local. Então, quer dizer que nós aguardamos recompensas amorosas e monetárias? Aguardamos evidência social? Lembre-se, meus amigos, todas as curas que Jesus realizou, não importa quais sejam os templos de oração, seja uma mesquita, seja uma sinagoga, seja uma igreja, seja um santuário, Jesus sempre receitava o quê quando curava? Vigiai e orai, meu irmão. Buscai e achareis. A tua fé te salvou, teus pecados te são perdoados. Vai, querido, não peques mais. Não era assim que ele falava? Ele deixava claro a necessidade do nosso movimento em direção da cura, a fim de nos fazermos credores dos benefícios que queremos receber. Não basta você só querer curar o seu físico e, acima de tudo, nós necessitamos da cura do espírito.
O Evangelho alerta-nos sobre a saúde, a moléstia do corpo. Eu sei que isso é uma coisa sempre difícil de ser compreendida e muito menos, além de não compreender, aceitar. Pois ainda sequer conseguimos entender por que o trabalho no bem nos traz equilíbrio orgânico. Tá tão em moda, né? Tudo agora é orgânico. O trabalho no bem também traz equilíbrio no nosso organismo. Observe seus pensamentos, seus atos. Temos nos alimentar de demasia? Eu, por exemplo, luto demais para diminuir a quantidade de doce, né? Será que conseguimos diminuir a quantidade de álcool que tomamos? O meu vinhozinho eu tô conseguindo só ficar numa taçazinha, né? Será que fumamos muito? Será que não dormimos direito nem na hora certa? Sabemos que à noite o nosso organismo faz uma faxina. Deus é perfeito, nosso organismo nunca para, nem quando nós dormimos. Assim, ó, o que às vezes nós fazemos conosco, né? A gente quer dar uma festa em casa e quer receber no mesmo momento que dá a festa os convidados e limpar a casa? Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Não dá para só fazer bobagens e achar que tudo vai dar certo. Não vale. É a causa e efeito. E os nossos pensamentos? Têm sido otimistas? Nós temos sentido inveja, orgulho, vaidade, raiva, ciúme, medo e tantas outras más virtudes que se refletem no nosso corpo físico, sob forma de enfermidades que nenhum médico consegue diagnosticar. Fala a verdade, é isso ou não é, né? Por isso é muito importante aprendermos a orar, a agradecer, a pedir, a receber, mas sobretudo o que devemos aprender é praticar a caridade. A mediunidade de cura de forma nenhuma pode ser lucrativa. Nos alerta Emmanuel até num livro que nós fazemos um curso lá na casa. Esse aqui, ó. O Consolador, na questão 95 desse livro, fala que para nós na Terra a saúde pode significar o equilíbrio dos órgãos materiais, mas para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Vocês lembram daquele médico Zé Arigó, aquele José Pedro, se não me engano ele chamava, que desencarnou em 1971, eu ainda era uma menina, né? Num acidente de carro numa rodovia, ele fazia muitas cirurgias espirituais. Ele chegou a fazer mais de 4 milhões com a ajuda do Dr. Fritz, um médico alemão. Tem um livro que uma autora fez, catalogando tudo que ele fez. Isso aconteceu na década de 50 e 70, mais ou menos. Naquela época, ele ainda cortava, né? Hoje não. Hoje tudo é no perispírito. Ah, você vai falar, como assim no perispírito? Tá, antes você levantava para trocar o canal de televisão, né? Hoje você usa o quê? O controle remoto. Antes você ligava o rádio para tocar música. Agora você fala, tem um aparelhinho que chama Alexa e você fala com ele e ele toca a música para você. Tudo evoluiu. Hoje, toda a cura espiritual, tudo é feito no perispírito. Tudo evolui, entendeu? Não precisa mais cortar ninguém. Na internet você vai pegar vários relatos sobre isso, de atriz, de atores, né? Acho que o último que eu li foi o Giannichini, não sei, que praticaram a cura através da cirurgia espiritual. Tem até um médium chamado João Berbel, se não me engano, lá no Instituto de Medicina do Além Franca, se não me engano. Gente, eu tô olhando a hora, nós temos disciplina e tempo para tudo, né? Eu poderia até contar para você sobre a realização de tratamento espiritual à distância. Vamos supor que você tá no Rio de Janeiro, você tá no Canadá, eu não sei onde você tá, e você precisa, ai, dá licença um pouquinho, de um tratamento espiritual à distância. Liga nesse número aqui nosso, ó. Tá vendo aqui atrás, ó? O 943-356964.
e verifica se você pode fazer um tratamento espiritual à distância, se seu caso requer. Os nossos amigos médiums lá da casa vão ver isso para você. Meus amiguinhos, eu não posso continuar falando, eu tenho que caminhar para o encerramento, mas eu gosto muito, meus lindinhos, de contar casos do Chico, né? Tem um livro chamado Lindos Casos do Ramiro Gama, e tem um assunto lá bem legalzinho que fala assim, ó. Chico tinha um amigo lá em Belo Horizonte que sempre ia no centro lá que o Chico trabalhava, chamava Luiz Gonzaga o centro. E nas preces, ele falava assim pro Chico, Chico, eu pedi para ganhar na loteria. E o Chico, claro, né? Olhava assim para ele, meu Deus, a pessoa vem aqui para pedir para ganhar na loteria. Mas o Chico não julgava, não omitia opinião sobre isso. E quando ele viu que o Chico olhou assim para ele ganhar na loteria, ele falou, Chico, se eu ganhar na loteria, eu vou te dar 20 contos. Naquela época do Luiz Gonzaga, que essa pessoa estava vivo, 20 contos de réis que ele estava querendo se referir. Porque de 1942 a 1967, eu sou contadora, a moeda mudou muito. Naquela época era cruzeiro, né? E ele falou, vou te dar 20 contos de réis. Bom, você sabe como é que é, né? A gente fica jogando no universo, jogando no universo. E não é que o homem ganhou mesmo? Ele ganhou 200 mil cruzeiros, né? Você acha que ele foi lá dar 20 contos de réis lá pro Chico? O que aconteceu? Ó, ele sumiu de Pedro Leopoldo. E quando ele via Chico lá em Belo Horizonte, evitava-lhe até a presença. E ainda por cima, ainda saía comentando assim, imagina, eu era doido, minha ingenuidade era muito grande. Sabe que eu prometi, se um dia eu ganhasse na loteria, eu ia ajudar até um centro espírita. Quantas asneiras falamos, ele dizia, né? Bom, é assim a vida, assim são as coisas, passaram-se muitos anos, não é que o ganhador da loteria veio a desencarnar? E adivinha em espírito aonde ele foi baixar? Lá no Centro Espírita de Luiz Gonzaga, lá no Chico. Aí saiu correndo atrás do Chico, tentando abraçar o Chico, tentando conversar com o Chico, né? E claro, o Chico tinha mediunidades incríveis, além da cura, psicografia, psicofonia, um monte de coisa, né? E aí o Chico falou, acalme-se, meu amigo, o câmbio mudou para você. Não se preocupe, sua fortuna está em outras mãos, né? Nada disso, o espírito dizia para o Chico, o dinheiro é meu, né? Falou, não, querido. Aí a entidade gritou, chorou, compreendeu que tinha sido, que estava desencarnada e falou, Chico, o que eu vou fazer? Aí o Chico fala para ele, meu amigo, esqueça-se da terra. Nós todos somos devedores de Jesus. Paguemos a Jesus nossas contas e tudo estará bem. O que eu quero dizer com essa história? Deixa eu ver a hora. Eu quero dizer que Jesus está lá, nos esperando em nossas atitudes, tá? Você tem feito alguma coisa em prol do bem, em prol das pessoas, ou você está esperando ganhar na loteria, tá? Eu queria até dar uma lidinha num poema da Alta de Souza, que chama Deus na Mente. Mas eu só vou falar umas palavrinhas. Da animalidade, angelitude. Da inconsciência, o ser consciente. Do imóvel, pedra, ao homem que pensa. Às vezes pela dor, ignorando o amor. Não vamos mais ignorar o amor. Há o amor, sempre o amor, como diz a Ana. Mas eu preciso concluir, solicitar aos amigos espirituais a frutificação das águas e dos remédios que algum irmão nosso colocou com as suas respectivas intenções. Eu te digo, meu querido, minha querida, meu lindinho, minha lindinha, se você está passando por uma aflição, talvez fazendo químio, talvez fazendo rádio, está num leito hospitalar, está com uma dor, está com uma enfermidade, eu não sei. Fluidifique a água, tome golinhos com o seu remédio. E assim se sentirá mais fortalecido.
E assim vamos pedir aos benfeitores que fluidifiquem as nossas águas, que derramem sobre elas o orvalho do plano divino, magnetizando cada líquido com raios de amor, de paz, consagrando na água pura, abençoada nos céus, os fluidos curativos, calmantes e outros que precisamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. E aquele que beber desta água em nome de Jesus, receba uma onda de luz, uma fonte de alegria, de fé e de bênção necessárias para o seu dia a dia. Em gratidão a este momento, pedimos, Senhor, abençoa nossos familiares, aqueles que ainda estão entre provas educativas pelas expiações. Abençoa as crianças desamparadas, os órfãos de pais vivos, as grávidas, os idosos, os encarcerados, não só na terra, mas também nos umbrais. Abençoa quem está num leito de dor, passando por algum momento difícil. Por favor, Jesus, revigora as pessoas em depressão. Abençoa os orfanatos, os voluntários de boa vontade. E como diria São Francisco de Assis, os nossos bichinhos de estimação. E mais, abençoa a terra em que vivemos. E deixamos também aqui uma vibração em branco para alguém que já se foi ou que está acamado, algo que lhe aflige o coração. E finalmente, Senhor, abençoa nós, por todos nós. Finalmente derrama sobre nós o seu bálsamo, Jesus. E assim, chegando ao final, espero que os comentários aqui realizados faça com que possamos analisar os fatos como nos instruiu Allan Kardec. Jesus era médium das almas, dos seres espirituais, a cura é do seu espírito e por isso mesmo sentimos o peso da nossa responsabilidade, dando-nos conta do tempo que permanecemos cegos, surdos, paralíticos ao chamamento à transformação. Lembre-se que por detrás de cada aflição em nossa vida existe um recado que Deus quer nos dar ao coração. E assim refaça a sua história. Esta é a sua melhor encarnação, gente. Aproveite, porque nós estamos cansados de carregar o fardo das aflições e peso das indecisões de expiações passadas. Queremos progredir, queremos ser curados por alguém que tem um dom de curar e que ele seja Jesus atendendo a nossa prece. Agradeço a alma querida que me ouve, que me observa e a permissão de estar com vocês até agora. Por favor, não esqueça de dar um like para que o conteúdo chegue a um maior número de corações. Continuem a se cuidar e um até breve, se Deus nos permitir. Saudação franciscana de paz e bem para todos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Até uma próxima, se Ele permitir.